Fala pessoal, Chefe Lobo aqui mais uma vez e vamos reagir a um vídeo meu de 9 anos atrás. Para quem não sabe, eu já atuei no YouTube. Segue o vídeo. Pois é, pessoal, 9 anos se passaram desde que eu lancei esse vídeo que nós vamos reagir nesse momento. Eu já tive outro canal no YouTube e naquela época eu fiz como um passatempo, não levei tão a sério o assunto. A gente fazia várias tentativas e erro com vários testes, vários caminhos que a gente pode percorrer. Meu filho mais velho, Gabriel, tinha um canal do YouTube e também sempre me sugeria a fazer um canal para mim. E aí, como eu estava com tempo livre, no feriado, no fim de semana em casa, resolvi realmente começar a gravar alguns vídeos para o YouTube e ver o que é que ia acontecer. Esse canal se chamava Pop Pão. Eu botei esse nome porque a sonoridade era boa, era fácil de memorizar, era fácil de falar e dava uma conotação de que o processo poderia ser rápido, com uma coisa bem pop, bem sofisticada, bem atual, e pão porque é uma paixão que eu sempre adorei fazer pão. Pois bem, esse canal ele tem 4 vídeos. E pasmem, gente, em 9 anos que eu criei esse canal e lancei esses 4 vídeos, eu atingi 6.000 inscritos no canal, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de projeto mais robusto, mais sofisticado para a criação de conteúdo digital. Naquela época, como eu disse, eu estava fazendo apenas algo para passar o tempo, mas também ver o que poderia acontecer, se era um caminho realmente viável. E a surpresa veio quando recentemente eu resolvi dar uma mexida nesse canal e olhar como ele estava, porque eu já tinha perdido a senha dele, já tinha perdido os dados, o e-mail desse canal, então eu não sabia como ele estava e resolvi futucar para dar uma olhada. E eis a surpresa que eu encontro um canal com 6.240 inscritos, mas que o resultado desse canal veio quase que em sua totalidade de apenas um vídeo. Um vídeo que explodiu e realmente fez com que a ascensão do canal fosse meteórica. E como isso aconteceu? Naquela época, como consultor gastronômico que eu já era, eu estava começando a ver o movimento de pulverização das hamburguerias no Brasil. Eu atendia clientes em vários estados brasileiros, mas meu foco era da Bahia até Manaus, que era regional que eu atendia. E em todos os estados que eu acabava visitando, incluindo São Paulo, as hamburguerias estavam começando a explodir, a se tornar realmente um sucesso que hoje, em 2026, mas desde 2025, já se consolidou como um dos principais negócios, inclusive dos deliveries, né? Se eu não me engano, no meu último vídeo é o que eu falei sobre algumas informações do relatório do iFood. Em primeiro lugar vinha pizza como seu principal negócio, em segundo lugar vinha hamburgueria. Mas os 9 anos não era assim, ainda era um campo a ser explorado. Porém, era evidente que as pessoas estavam buscando mais informações sobre como fazer esse negócio crescer, como consolidar realmente o negócio de hamburgueria. E aí eu fui para o meu nicho, né? Para o setor da gastronomia, que eu gostava muito e que eu vi que tinha pouquíssimas informações sobre aquele tema. E o tema era o pão do hambúrguer. Qual pão era o ideal para um hambúrguer gourmet, ou seja, para um hambúrguer de qualidade? Na maioria dos lugares no Brasil que a gente conhece, o hambúrguer é feito da massa do pão de hambúrguer, que é uma massa semidoce, que é a mesma que faz pão de forma, que faz pão de hot dog, que faz até alguns tipos de pães doces que nós vemos nas padarias de bairro. Mas, na gastronomia, o
pão para hambúrguer deveria ser o brioche, que seria o pão mais sofisticado para você colocar num hambúrguer gourmet, que a gente considera também um hambúrguer sofisticado. E vasculhando o YouTube naquela época, eu não achei nenhum vídeo que fosse tão informativo e tão esclarecedor de como fazer um pão de hambúrguer, seja na sua casa, seja na sua hamburgueria, de forma prática e que você realmente conseguisse fazer com bastante eficiência. E aí, com uma câmera e um celular, na cozinha da minha casa, nós fizemos esse vídeo que hoje tem 400 mil visualizações. É isso mesmo, 400 mil visualizações. E eu vou reagir a ele e quero que vocês acompanhem. A gente vai até rir um pouco junto, porque eu estava bem diferente do Emanuel de hoje, 9 anos depois. Vamos lá. Esse é o canal, né? Pop Pão. Eu vou abrir aqui até para vocês darem uma olhada junto comigo, porque 9 anos atrás nós estamos falando de 2017, né? Muita coisa estava acontecendo no mundo e eu, para relembrar, até abri aqui o site para olhar o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E foi o primeiro governo de Trump, a mudança da saída do Michel Temer para a chegada do novo presidente, enfim, muitos problemas no Brasil e no mundo que não é relevante para a nossa vida. Mas o mundo estava um alvoroço em 2017. E aí eu venho e crio esse canal, né, que tem 6.240 inscritos, com apenas 4 vídeos. Que é o panetone na panela, ou seja, se você não tinha forma de papel para fazer um panetone na sua casa ou na sua padaria, enfim, você poderia fazer ele numa panela que daria super certo, e esse vídeo atingiu 8.000 visualizações, foi muito bom. O segundo vídeo foi o pão brioche, fácil e rápido, esse que nós vamos comentar no vídeo de hoje, que teve 406 mil visualizações. O croissant fácil com margarina, ou seja, muita gente não conseguia fazer croissant com manteiga e era caro naquela época, por algum motivo que eu não me lembro. E aí eu ensinei a fazer com margarina e esse vídeo teve 30 mil visualizações. E o último vídeo foi o pão de creme de leite, que também teve uma boa quantidade de visualizações, atingiu 17 mil visualizações, e eu considero um sucesso. E assim nós conseguimos 6.240 inscritos. E aí o vídeo que nós vamos falar hoje é o do brioche. Vamos ver como é que eu estava há 9 anos atrás, né? Pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma receita super fácil para vocês. O verdadeiro pão brioche para você utilizar no seu hambúrguer. Eu vou utilizar uma receita super fácil com ingredientes que você tem aí em sua casa. Nós vamos utilizar farinha de trigo, margarina, açúcar, fermento para pão, ovos e sal. Lembrando que o verdadeiro pão brioche não utiliza nem água nem leite para a massa ficar pronta. Nós vamos dar o ponto da nossa massa usando apenas ovos, ok? Então acompanhe daí e vamos ver mais uma deliciosa receita. Vamos lá! Eu vou dar pausa aqui, voltar um pouquinho essa tela para a gente olhar algumas coisas aqui, né? Veja que foi um vídeo feito em casa, realmente com recursos que eu tinha ali em mãos, mas o processo e a metodologia, ela independe dos seus recursos. Ela pode ser adaptada, é claro, mas você pode fazer as receitas que você quiser de padaria e até algumas de confeitaria com os recursos que você tem. E aí eu tinha ali no fundo da minha cozinha, em cima do balcão em azul, uma máquina de pão, né? Aquela máquina de pão caseira,
que ela naturalmente ou ela é branca ou ela é preta, mas eu plotei a minha máquina de pão. Eu mesmo fui, comprei aquele adesivo de plotagem de veículos, peguei o secador de cabelo da minha esposa e mudei ela, né? Plotei ela totalmente com uma parte azul e uma parte preta imitando fibra de carbono. E ficou muito bonita, né? Eu vendo aqui agora. Infelizmente ela não está mais conosco. Essa maceira de tanto eu usar, ela morreu, né? Não aguentou. Eu fiz vários consertos, mas ela não suportou a demanda, né? E partiu. E aí, nesse balcão da cozinha, que era improvisado também, era apenas uma mesa, estão as vasilhas com os ingredientes já todos pesados, porque isso é um princípio básico da gastronomia, se chama mise en place, ou seja, antes de você executar a receita, separe tudo, deixe tudo já pesado, tudo pronto, para que durante o processo de execução você não pare o processo porque esqueceu de pesar alguma coisa. Então você confere tudo e faz o processo realmente do início ao fim sem nenhuma interrupção. E ali um micro-ondas, uma geladeira, né? Coisas básicas que a gente tem na cozinha e a gente vai ver agora o resultado, como é que ficou, né? Como é que foi o andamento dessa receita. Lembrando que eu fiz essa massa na maceira de pão caseira, que eu sou apaixonado por ela. E nem se fala de mim, né? Tava uns 50 quilos mais gordo, sem barba, com chapéuzinho a boina lá de italiano. Tava bem diferente do que eu tô hoje. Comentem aqui o que é que vocês acham. Se estava melhor há 9 anos atrás ou hoje com a barba do jeito que eu tô. Comentem aqui o que é que vocês acham e me digam, tá bom? Então vamos lá. Deliciosa receita. Vamos lá! Ali colocando os ingredientes, né? Como eu falei no vídeo, não vai água na massa do brioche, tá, gente? O brioche é um pão francês, da França mesmo. É um pão riquíssimo em ingredientes e que não usa água. Você dá o ponto da massa usando apenas ovos. Então é super importante que o ovo esteja gelado, que a manteiga esteja gelado, de preferência todos os ingredientes estiverem gelados, para serem batidos em máquina, devem estar gelados. E aí eu utilizei o processo, tive que fazer até uma modificação na própria maceira para poder filmar ela aberta, né? Porque ela, quando abria, ela parava o processo. E aí, como eu sempre fui muito curioso, abri a maceira e fiz algumas modificações nela, para deixá-la mais resistente, para deixá-la mais eficiente. Então, a gente foi fazendo isso daí. Sempre com auxílio aí da colher para ajudar a maceira a pegar a massa por total. E paciência, né? Porque essa maceira ela bate principalmente embaixo, né? Ela não pega a massa pela lateral, ela pega por baixo. Então você tem que ajudar ela a virar essa massa, né? E aí passando óleo na mesa e fazendo o boleamento da massa para provavelmente descansar. Mantendo a massa em descanso sempre coberta, né, para que fique um ambiente anaeróbico, para que não haja interferência do ar externo e o fermento haja melhor. Olha como ela cresceu, né? Foi uma massa que ficou muito bonita. O descanso é super importante, porque faz com que o fermento ele ganhe vida, né? Ele se multiplique ali. E agora a gente vai cortar os pedaços de massa no tamanho dos pães que a gente quer.
Eu não lembro aí se era 80 gramas, 110 gramas, se eu não me engano, o pão de hambúrguer gourmet. E aí você vê que todo o processo é bem caseiro mesmo. Peguei a assadeira que você tem em casa e aí fui fazendo as bolas na mão e colocando nas assadeiras para descansar. Toda a edição do vídeo foi feita por meu filho, se não me engano foi meu filho Breno. Não é isso, Ícaro? Se não me engano foi meu filho Breno que fez a edição desse vídeo. Naquela época eu não tinha muita experiência com essa parte, então ele que fez. E aí, para pincelar o pão brioche, eu usava gema de ovo com creme de leite, tá? Que dá um brilho maravilhoso no pão e muita gente não sabe, mas fica muito bonito. E aí o pão já fermentado, um pouquinho de orégano em cima para dar aroma. 15 minutinhos no forno caseiro, tá, gente? E olha aí, que maravilha de pão. Que coisa linda. O pão ficou muito bonito. Os comentários no vídeo foram sensacionais, né? Eu vou deixar até ele aqui na tela para a gente olhar isso. Os comentários foram muito bons. E o grande sucesso desses vídeos tem a ver também com o tempo. Naquela época, o YouTube estava com uma política de que vídeos curtos eram melhores, né? Com vídeo até 10 minutos, para que as pessoas se mantivessem sempre ali ativos assistindo o vídeo. Então, eu sintetizar uma receita de pão de 2 horas em 6 minutos teve que ser realmente uma filmagem muito boa e uma edição muito boa, para que coubesse tudo e as pessoas conseguissem entender. Mas ainda assim tivemos muitos comentários de pessoas que queriam, poxa, você deveria ter cortado o pão, não entendi essa parte, muitos parabéns, muitos agradecimentos, muita gente que fala aqui, amigão, fiz sua receita, utilizei metade dos ingredientes e o pão ficou top demais. Parabéns pela iniciativa em compartilhar a receita. Um abraço, feita em junho de 2020. Ou seja, eu fiz essa receita em 2017 e a pessoa fez 3 anos depois, né? E deu super certo. E na verdade, se você fizer ela ainda hoje, ela vai continuar dando certo, porque aqui nos detalhes do vídeo tem a receita, tem toda a descrição do como fazer, a quantidade de ingredientes, tudo que você precisa para fazer a receita está ali na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas uma informação muito importante também sobre esse vídeo é que muita gente hoje me pergunta, Chefe Lobo, quando é que você vai começar a cozinhar aí no novo canal? Vejam, hoje eu tenho um trabalho de consultor gastronômico com uma empresa que eu tenho uma ligação de direito de imagem com ela em relação a preparações gastronômicas. E aí eu preciso fazer um ajuste nessa nossa relação para que eu possa começar a cozinhar aqui nesse canal, para que tudo dê certo, tudo seja muito bem ordenado e eu consiga fazer tudo o que eu quero. Porque receita, eu sei, a internet está cheia de receitas, a gente consegue qualquer receita em qualquer canal do YouTube, mas o modo de preparo, a maneira como eu ensino é que faz toda a diferença. Inclusive, eu tenho um outro vídeo ensinando a fazer aquele pão que é um rollzinho de massa de croissant, que também foi uma febre nos Estados Unidos, que foi o New York Roll, que deu super certo, e também eu tenho um vídeo ensinando a fazer passo a passo, ou seja, o meu diferencial sempre foi a didática. E passar isso nos vídeos de produção, de conteúdo, vai ser realmente um grande diferencial, e eu quero trazer isso muito em breve aqui para o canal, tá certo? Então, tenha um pouco de paciência que a gente vai chegar lá e a gente vai também ter a parte prática de nossos vídeos aqui no canal, tá bom?
Então, se vocês gostaram de ver esse vídeo, se vocês não sabiam que eu tinha esse vídeo aqui no canal, comentem aqui, falem o que é que vocês acham, se vocês gostariam que eu fizesse vídeo assim de preparação de receitas, o quanto antes, o mais rápido possível, para que eu entenda como é que está a necessidade de vocês e me ajudem, se inscrevam no canal e deem uma curtida, é a única coisa que eu peço. Eu não peço dinheiro, não peço patrocínio, não peço nada, só que vocês continuem aqui e se inscrevam, porque é uma métrica importante no YouTube para que a gente consiga produzir conteúdo realmente satisfatório para todos vocês, tá bom? Se vocês gostaram, dê uma curtida e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.